Bom, aí nós chegamos na parte funcional da válvula, tá? O que acontece nessa questão, tá? Aqui eu acho que, acredito que vocês já, pode ser que já tenham até o conhecimento já disso, tá? Mas eu preciso, pelo menos, falar aqui para que a coisa tenha um contexto para continuar o treinamento. O que acontece aqui, ó? Então, pressão vezes a área do bocal, que é aquela área onde a pressão vai atuar, né? Se for maior que a força da mola, que eu estou falando aqui de válvulas com carga de mola, né? Mola de compressão, ela vai abrir. Se essa pressão vezes a área, que vai ser a força provocada pelo fluido, for menor que a força da mola, ela vai fechar. O que significa isso? Abertura e fechamento. Não estou falando de estanqueidade, certo? Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. Por enquanto é só abertura e fechamento. O que significa isso? Se a gente pegar nos conceitos, é um momento que a válvula descolou o disco do bocal, foi lá, atingiu lá os 60%, ou foi um pouquinho mais, foi a 100%, não importa. E depois, quando ela encostou novamente, aonde não tem mais deslocamento. Mas não necessariamente que isso vai dar estaquedade, certo? Aqui também eu apresento, ó, a questão do onde é que está o bocal, essa parte inferior aqui. Ó. Esse aqui é um bocal chamado de integral, então é o bocal que é roscado no corpo. O corpo é essa estrutura metálica que fica onde está localizado, por exemplo, o flange de fixação na entrada e também o flange de fixação da descarga. Em alguns casos, isso aqui é roscado. Né? Então, depende muito do projeto e do tipo de válvula. Depois eu tenho o disco, que é essa parte menor. Essa parte mais externa aqui é o suporte do disco. Tá? Aqui vejo que tem esse item aqui, ó, né, que parece, sei lá, uma cunha. Né? Esse cara aqui é o anel inferior. Então, eu vou ajustar isso aqui e vou travar esse anel inferior por esse pino trava aqui. Tá? A descarga é onde acontece, então, o escoamento do produto após uma emergência ou após uma pressão elevada. Tá? E aí, claro, depois eu entro na parte superior da válvula, que é onde eu tenho a mola, que fica fechada ou aberta, mas fica dentro de um ambiente que é protegido pelo castelo. Mesmo que ele seja castelo aberto, ela tem uma estrutura ali para suportar e garantir que a mola fique ali e não seja expelida, né, dali. Aí eu tenho os dois suportes, todo o apoio. Né? Aqui eu tenho a haste, né, que ela é solta, então ela vai até o suporte. Observem aqui, ó, que eu tenho um sistema, um raio, tá? Que eu chamo de assentamento esférico, e o mesmo acontece aqui. Ó. O que significa esses dois pontos aqui? Ó? É o ponto onde eu vou ter toda a tensão da mola. Esse parafuso, que é o parafuso de regulagem, é o parafuso que eu vou apertar no sentido horário para aumentar a pressão de abertura e no sentido anti-horário, aliviando a tensão, para diminuir a pressão de abertura, certo? Essa parte preta aqui é a contrapórtica, ela deve ser travada e apertada sempre depois de qualquer ajuste, para evitar que a gente faça um pré-ajuste errado, né? Então, dá um toquezinho e depois finaliza e faz o último teste depois de bem apertado. Esses pontos esféricos, tá? Muitas vezes existe também aqui dentro, ó. E aí são pontos de inspeção. A gente verifica se não tem nada, ou se não tem nenhuma marca crítica, né? Se não tem nada que evidencia um atrito. E aí, uma das alternativas, por de forma preventiva, é pegar uma pasta, pode ser o carborundum, que é uma pasta bem grossa que a gente utiliza nos blocos de lapidação, ou então uma JP50, que é a mais abrasiva. A JP50, o custo dela é bem elevado para fazer isso. Por isso que normalmente eu recomendo ter lá um carborundum, né, que é uma abrasiva, aquelas pastas abrasivas para lapidação de motor, que a gente compra aí nessas casas especializadas. Né, tem da Wonder, tem da próprio carborundum. Então, essa pasta que eu recomendo também para usar o sistema de lapidação. É a pasta que a gente utiliza para acondicionar e evitar qualquer marca ou qualquer desgaste que venha
porventura, ter nos assentamentos esféricos. Tá? É uma lapidação que acontece ali em 30 segundos, 40 segundos, rapidinho. Dá uma lapidada, limpa bem e deu. Tá? Está feito já a recuperação, né, dessa superfície aí. Bom, dito isso, né, aqui, então a gente já viu um pouco sobre a questão da parte estrutural da moto. Essa é uma montagem tradicional, onde eu tenho uma haste exposta, tá? Se eu tirar o capuz, aqui não falo do capuz, mas o capuz dessa parte superior, esse aqui é um capuz que não tem, ele é vedado, né? Se eu tirar o capuz, eu vou ter acesso à haste, né? E aqui a haste ela fica, então, solta, né? De acordo com a tensão de mola. Então, se eu for acionar a válvula, essa haste tem que ter um deslocamento para poder abrir a válvula, né? Para poder dar passagem da válvula, do fluido pela válvula, tá?